A mistura. Eu sou brasileira. Brasileira é um pouco mais solto, né? Que tem mais esse movimento de mãos, essa liberdade, que gosta de aconchego, de falar, que fala mais alto, né? Que pega na mão, que cumprimenta com mais carinho, com mais assiduidade. E o japonês é mais contido. Então a gente tem essa mistura dentro de casa. E a gente vê nos filhos o reflexo, né? Os filhos são uma mistura de um pouco de cada. Eles misturaram um pouco de cada, né? E a gente adora a comida oriental, a gente gosta da cultura, a gente acompanha. A minha filha fala um pouco de Nihongo, mesmo a gente não se comunicando em japonês em casa, mas ela fala um pouco. O meu filho mais novo, ele é apaixonado pelo avô que mora fora do Brasil. E o brasileiro não, o brasileiro é mais aceso, mais intenso em tudo. É justo, né? Justo, correto, sempre. Sempre justo, sempre correto. A educação é uma educação de primeiro mundo, apesar de que outros países também têm essa educação, mas o japonês ele é correto. O brasileiro tem um pouco de, vamos achar uma vantagem ali, né? Vamos procurar uma vantagem ali. No Japão, eu acredito que em outros países também deve haver esse mesmo público, essas mesmas pessoas com esse mesmo conceito, mas o japonês não. O japonês é muito justo. Eles são muito corretos, né? Eles têm muita vergonha de ser incorreto. É uma vergonha muito grande você ser incorreto no Japão, para os seus filhos, para a sua família. Antes de vir para o Brasil definitivo, né? A gente tivemos uma crise forte lá no Japão, né? E fiquei desempregado. Aí escolhi fazer um curso básico de sushi, né? Para trazer para cá, só por trazer mesmo. Não era nem por hobby, né? Mas virou. Aí decidimos voltar. Trabalhei um tempo numa. Como chamou? Ele trabalhou na como mecânica mecânico pesada de auxiliar, né? auxiliar de mecânica. Aqui no Iberê. Lá no interior de São Paulo, ele tinha amigos lá que tinham restaurantes e ele foi se aventurar, porque ele tinha acabado de fazer um curso, né? Sim. E ele foi se aventurar. E nós ficamos lá quase 3 anos, né? Nesse restaurante que ele ficou lá. Chamava Irachai. São de 2 amigos queridos que hoje eles moram no Mato Grosso, hoje, a Kaline e o Kiko. E nós ficamos 3 anos lá. Fazendo trocas de informações, né? Aí mesclamos essa mistura de Adaptando o paladar. O paladar japonês com brasileiro, né? Aí eu consegui fazer essa junção e deu certo. Muito certo para ele lá. É a tradição. Quando ele monta os pratos dele, quando ele fala que ele fez um curso lá, porque ele queria ter um hobby, ele fez um curso na Top Sushi Academia. Uma das academias mais renomadas do Japão, que tem uma em Tóquio, se eu não me engano tem outra em do lado São 2 academias, uma em cada extremo do Japão. Aichiken. E essa academia atrai estrangeiros do mundo todo que vão lá passar por esse processo. São várias horas de aula, o curso não tem fim, é um curso infinito. Os chefes que deram aula para o Alberto, eles estão há anos, né, amor? E eles falam que eles não estão prontos ainda. Um senhor lá com 80 anos, sensei, né? E ele falou, não, tenho muita coisa que aprender ainda. Porque são vários tipos de peixe, né? Que existem no mundo. Então eles sempre estão estudando, dando um jeitinho de acrescentar ali no... Eles não têm posições dentro da academia de sushi. Eles não têm as posições, por mais que um professor esteja lá dando aula e recrutando alunos e fazendo o trabalho dele por décadas, ele não está acima ou abaixo de outros professores, né? Então, é muito interessante essa humildade que tem lá no Japão, de entender que a gente está sempre pronto para aprender. E eu acho que o Alberto faz muito disso. E a gente tenta viver um pouco isso, trazer para a nossa vida, para a nossa rotina familiar, aqui no restaurante, nossos colaboradores, isso também. Que por mais que a gente saiba, a gente tem sempre mais a aprender, que nunca está
tarde demais para aprender alguma coisa. E nesse aprender todos os dias, ele costuma manter o tradicional. Porque todo dia a gente aprende alguma coisa nova na gastronomia. Todo dia tem alguma coisinha diferente. Você consegue pensar em alguns detalhes para você fazer, mas ele não deixa o tradicional. O tradicional está sempre ali, ó, é tipo uma veia. As pequenas especiarias que os japoneses usam, que elas não são muito utilizadas. Aqui em Goiânia, a gente tem uma comunidade muito grande. Se você for no mercado, você vai ver muitas especiarias que é da cultura oriental. As pessoas não sabem usar. Nem todo mundo usa. Nem todo mundo sabe o que é. Entendeu? Então, é nessa parte que o Alberto ele mais se aprofunda. É nessa tradição que o oriental veio, que ele aprendeu lá com a avó dele, com a mãe dele, que ele cozinhou a vida inteira. E às vezes ele cozinha em casa, por incrível que pareça, às vezes ele ainda cozinha em casa. Leva essa coisa para casa, para poder fazer lá em casa, né? Esse sabor, esse tempero para casa. Por necessidade, né? Fui adaptando o meu jeito, né? Certo? E foi virando. E foi até engraçado quando começamos lá, aqui em Goiânia, eu lá na Equagril, né? Trabalhei um tempo, 5 meses, né? Aí fui mandado embora porque estava fraco, né? Aí tá, e com aquele dinheirinho, peguei meu dinheiro um pouquinho, comprei meu primeiro salmão, aí comecei a fazer os sushis. Aí meus primeiros clientes mesmo, até hoje que eu conheço o o Sérgio Oriente, o Alexandre, né? Da Europlast, e quem me ajudou bastante nessa parte foi o Dr. Eduardo. Eduardo Tani. Ele foi me alavancou bastante, né? Ajudando a fazer as propagandas, os anúncios, né? Os anúncios foram tudo com o Gerson, foi muito parceiro, naquele início o Gerson fez o diferencial. Tem espaço para todo mundo nessa. Eu acho que o Goiânia comporta. Eu vejo muito, como eu tenho muitos clientes da região inteira, e eu vejo assim que Goiânia tem muita opção, que é muito bacana. Outras cidades, talvez até maiores do que Goiânia, não tem tanta opção da gastronomia, né? A gente é muito rico nessa gastronomia e tem espaço para todo mundo. Cabe todo mundo. Tudo que você fizer com amor, com carinho, tudo que você dispor a se fazer o melhor, dificilmente você vai entrar em crise, né? Primeiro você aprende a fazer, e depois você faz com carinho, faz bem, faz sempre para você. O segredo é você fazer para você, sempre. Por mais que você tenha que atender 100 clientes, mas é para você que você está fazendo. Tem que colocar sempre a qualidade em primeiro lugar. E sempre que você fizer na gastronomia, em qualquer outro setor, que você fizer com qualidade, que você fizer com amor, que você fizer com carinho, você não vai acertar sempre, porque não tem como, né? Nós somos falhos. Você vai ter dado o seu melhor, né? Mas sempre que você der o seu melhor, o retorno vem. Eu acredito nisso, acho que o retorno sempre vem. Sempre que você fizer o melhor, o retorno vem. Mas a gente tem uma logística muito boa aqui para essa região noroeste. Aqui para a região noroeste tem uma logística muito boa, a gente tem caminhão passando aqui 2, 3 vezes por semana. Nessa época de final de ano, então tem muito carregamento, porque a gente tem uma área Foz do Iguaçu, tem uma área gastronômica bem forte, e acho que a gente tem resorts aqui em volta, né? Então é todo alimentado por essas empresas que vendem pra gente. Que vocês que abriram o caminho, que eles passaram por aqui? Por aqui sim, não havia essa logística aqui, não havia, por aqui sim. E agora não, né? Eles tiveram que fazer, né, mexer na logística deles para poder passar por aqui. Porque eles não passavam por Goiôerê para fazer as entregas. Eles faziam uma rota Foz-Maringá, só que não era por aqui. E aí teve que se fazer, né, na época. Todas as empresas, a gente tem 2, 3 empresas hoje trabalhando com salmão fresco, e as 3 empresas têm essa rota agora, que antes não tinha. É bonito de ver como tudo acontece. Você pode esquecer dinheiro no shopping, no supermercado, deixar seu carro aberto, porta da sua casa aberta, ninguém vai te incomodar.
principalmente para furtar alguma coisa sua, para mexer no que é seu. Pode ser um tomate no jardim, é seu. Ninguém vai mexer no que é seu, né? Existe esse respeito. Então a gente tenta passar para os filhos, para sempre que as pessoas estão por perto, que a gente pode se aproximar das pessoas. Esse tipo de valor, a gente já sabe, a gente nasceu sabendo esse tipo de valor, mas a gente não vivencia. Porque como aqui é o país das oportunidades, né? Que as coisas, se ficar mais fácil para mim vai ficar muito bacana. Se eu tiver a chance de fazer, se ninguém ver, eu vou fazer. Então a gente tem que tirar. Eu acho que é uma cultura, é cultural, porque está enraizado no brasileiro, mas acho que é uma parte que tinha que ser reescrita da história. Eu acho que hoje, eu não sei se antes a gente não tinha toda essa informação, porque a gente não tinha uma rede social ativa e mandando informação o tempo todo, mas hoje a gente tem muitos amantes da culinária japonesa. Muitos, assim. Eu às vezes me espanto com a quantidade de pessoas, a quantidade de clientes que eu tenho, graças a Deus, e a quantidade de pessoas, assim, que gostam da culinária, que falam comigo, Keila, eu adoro. Eu olho pra você, eu penso no salmão. Eu tô te vendo, quero comer sushi e tal, assim. Então, eu acho assim que eu não tenho lembrança de antes do Naki Sushi de ter esses sushi lovers que tem hoje. Esses amantes do sushi, esses amantes da culinária oriental. Eu sei que a comunidade sempre teve essa apreciação, porque a comunidade oriental, né, sempre está fazendo uma comidinha aqui, uma comidinha ali, tem hoje menos, mas sempre tinha as gincanas lá da Seng, aquelas promoções do yakisoba, não sei o que lá, né? Então, tinha, mas era menos. Hoje, a gente vê que tem muitos amantes da cozinha oriental, muitos adeptos, pessoas que gostam. A gente estava falando com um cliente que a gente estava pensando em fazer alguma coisa para ele fazer na casa dele, porque o cliente quer fazer lá na casa dele, adaptar um kit, é tipo um kit para ele fazer. Um dos clientes já tinha me falado sobre isso, né? Para ele poder levar para casa dele, para ele poder fazer o sushi dele lá e ver como é que é. E é por quê? Por causa de a gente ter esse espaço. Hoje em dia a gente está aqui na cozinha, o pessoal que entra pelo restaurante consegue ver o que os chefs estão preparando lá, o que eles estão fazendo lá dentro, né? Então eu acho que isso atraiu bastante gente, atraiu o público, claro que o sabor também, e o pó de pirim-pim-pim que o chefe coloca. Tem um pó de pirim-pim-pim lá que ele coloca, que atraiu também. Mas eu vejo, hoje em dia eu vejo esses amantes do sushi bem forte no Iorê. Muito mais brasileiros do que a comunidade japonesa em si. A comunidade japonesa já está, não é enjoada, mas ela já consome esse produto a vida inteira. É um produto que a gente já consome a vida inteira, tipo pastel. A gente já viu desde criança, a gente já consumiu a vida inteira, entendeu? E para um outro público que não tinha o hábito de comer, é uma novidade. É uma coisa que eles estão experimentando. Alguns com 30 anos estão experimentando sushi. Alguns com 30 anos estão experimentando essa novidade e estão gostando, né? Estão se viciando nessa nova forma de se alimentar e até por conta de ser um pouquinho mais saudável, né? De ajudar um pouco na saúde, diminuir um pouco aquele colesterol. Muito mais saudável. É uma característica importantíssima porque a alimentação oriental é muito mais saudável. Muito mais saudável. Tem lá a parte que tem a gordura, assim, em excesso, mas a maior parte eles estão sempre em primeiro lugar dentro da família. Eles são os comandantes. Né? O respeito, né? Isso aí a hierarquia e o respeito, que é muito interessante, né? É muito importante. Eu acho que a base é tudo para qualquer relacionamento familiar ou qualquer outro tipo de relacionamento ter uma base. Mas eles têm uma paciência enorme, né? O idoso. A paciência é o amor e o dever, né? Amar e proteger. Amar e proteger os seus. Ah, tem. Minha avó, né? Quando a gente era criança, minha avó fazia as esfirras, charuto, entendeu?
Ó, nós temos, na verdade, é uma junção, né? É muito nordestina aqui em Goiânia. Isso, é. Paraná em Então, geral. como eu sou descendente de sergipano com mineiro e italiano, então juntou um pouquinho também. Então, a questão da buchada, por exemplo, na minha família, meu pai sempre fez. Então, nós sempre tivemos buchada em casa, buchada de cabrito. Então, isso é culinária nordestina, né? Fava com carne de porco, culinária nordestina. Farinha de mandioca, carne de sol. Isso tanto meu sogro faz, quanto meu pai também gostava de fazer. Sírio, sim. É. Charuto, esfirra. A esfirra aberta, né? É quibe, E tabule, tabule, que é mais o tem? creme de grão de bico. A culinária é vasta. Por exemplo, meu pai eles produziam, eles tinham uma farinheira quando ele morava em Sergipe. Então eles produziam farinha de mandioca. Então eles tinham muito hábito de comer muita carne seca com farinha de mandioca. Até por conta da situação que viviam na época também, que não tinha tantos recursos assim. Tinha Então, geladeira, né? Eles acabavam indo para este lado, né? E isso foi uma coisa que trouxe muito para nossa casa, por exemplo. Eu particularmente eu gosto muito da buchada, né, de cabrito. Hoje a minha sogra ela não consegue mais fazer por conta da idade, né, do que ela está vivendo. Mas o meu cunhado, que é o irmão dele mais velho, é obrigatório, quando ele vem nos visitar, ele fazer o charuto, porque o charuto dele fica igual ao da minha sogra. Então isso é uma coisa assim, todo mundo gosta na casa, então é acompanhado lá com feijão e com o pão, que aí foi uma coisa que a minha sogra foi incrementando junto com o charuto, mas fica uma delícia. O charuto, o árabe, o original é em folha de uva. Ele é pequenininho Em folha de em uva. folha de uva. É verdade. Aqui você acha muito pouco isso aí. Então faz em folha de repolho. Usa Com repolho, então repolho. substituiu, né? Algumas Teve essa adaptação, É. né? Sim. Diante do que nós vivemos também, né? Do que é encontrado aqui. Encontro de família. Sempre foi feito isso muito na casa dele, né? De sempre ter os encontros muito grandes, vem todo mundo e se reúne. Né? Então, mas nós não sabemos se é uma tradição já que veio lá da Síria ou que veio do lado, né? Eu acho que é mais parte de pai daí. Esses encontros. É isso, por parte do pai dele tem muito disso, que é uma coisa familiar. Por exemplo, quadrilha. Quadrilha é nordestino, né? Então, festa junina. Junina, né? Junina. Então, ou seja, são coisas que a gente gosta de participar, gosta de estar junto por conta do que meu pai viveu, do que ele conta. Ele sempre contava as histórias no Nordeste, que as festas juninas lá é um mês antes, um mês de junho, um mês depois. Então, é praticamente 3 meses de festa junina lá. E ele sempre comentou uma coisa, ele falou assim, é totalmente diferente do que é feito aqui no Paraná. Ele falou assim, as festas juninas lá, filha, você tem que ver para você entender do que o pai está falando, né? Então, e nunca deu certo de nós estarmos lá justamente na época da festa junina. Mas eu acompanho por televisão daí porque eu gosto de estar vendo as competições que tem, porque lá realmente é bem diferente do que nós fazemos aqui. Uma outra coisa que é trazida, né, do Nordeste, sanfona. Então, sanfona começou lá. Então, isso eu trago, assim, eu gosto, tá? Eu gosto bastante, assim, sinto muito orgulho da onde eu venho, das origens do meu pai, da mãe. E a mistura é tão interessante que, olha, é igual ele, né? Descendente sírio, pernambucano, eu sergipana, com mineiro, italiano. Aí meu irmão mora na Espanha hoje, e aí ele é casado, ele tem um filho espanhol e tem uma filha espanhol com paraguai. Então é uma mistura bem interessante, né? A atual esposa dele é paraguaia. Eu vejo assim, característico do nordestino. Eu falo que é a cabeça chata, né? São cabeças chatas, assim, os olhos maiores e tal. Então isso tem muito na família, né? Pele mais morena. Então, não tem muita estatura, não são muito alongados, né? Então, eu acho que isso é muito característico, né? Isso tem característico nas nossas filhas, né? A questão dessas características físicas, isso tem muito forte.
Se a gente for pegar os cílios aí, nem fala, né, amor? Cílios é sobrancelhas grossas, os cílios. Sobrancelha, nariz. Os cílios. Os cílios dos olhos bem grandes, né? Eu falo que a minha filha, igual ele, são cílios grandes. As duas filhas, tanto a Brenda quanto a Letícia, têm os cílios grandes. Então, a gente até brinca, não precisa passar nada aí, tá tudo certo, né? Que legal. Então, eu falo, a Brenda mesmo, por exemplo, se ela colocar um véu aqui pra cima, é cília toda turquinha, né? Então, isso é muito característico neles, é algo muito presente, né? Pelo, né? Tem mais pelo. Isso. Ah, é? Os cabelos são mais grossos também. É o árabe, né? Então, o árabe tem bem essa característica, assim, é igual o nariz, os olhos, os cílios, as sobrancelhas grossas, os cabelos mais escuros. Então, isso é bem característico neles, assim. Uma coisa que a gente usa bastante, né? Claro que nem todos gostam, né? Mas o cominho. O cominho, ele é um tempero que você coloca na carne e que isso é muito característico do nordestino. Nem todas as pessoas gostam, assim como o coentro. O coentro também, né? Então, isso são coisas assim que tem. Sempre tem em casa. Então, em casa tem. E é nordestino? É nordestino. O olhar eu acho que é uma coisa muito forte em qualquer pessoa que venha, desde que seja o árabe, o turco, o sírio, o libanês, por conta dos cílios grandes. Os olhos são um pouco diferentes, são mais puxadinhos. Então, ou seja, quando você bate o olho e fala assim, nossa, e principalmente se você colocar o véu, você fica curioso para saber como que é. É uma coisa que é bem característica lá em casa, por exemplo, igual tem a mistura, né, do pai com a mãe que é mineira e italiana. Macarronada com frango ao molho aos domingos. Isso é uma coisa que eu sempre, desde pequena, sempre tive em casa, sempre tivemos aos domingos, e isso permanece até hoje. Se eu vou para casa da minha mãe, tem macarronada com frango ao molho. Então isso é uma coisa, né, bem, e isso eu trago para casa também, porque às vezes tem dias que eu falo assim, puxa, tô com vontade de comer um franguinho com macarronada, e eu vou lá e faço. E lá em casa todo mundo gosta. Então isso a gente trouxe. A família da minha mãe é do Rio Grande do Sul, italianos também, meu pai de Santa Catarina. E meus avós eram descendentes, né? Meus bisavós vieram da Itália, né? Uma das coisas, acho que mais fortes, assim, para nossa família é esse ajuntamento de família. Muito, muito forte, assim. Tanto que toda data comemorativa, aniversário de neto, né? É motivo para a gente se juntar, assim. Então, essa questão familiar, de preservar a família, de estar junto, de fazer muito um pelo outro, né? Eu sou uma menina no meio de dois rapazes, né? E assim, eu sei que o meu pai tem 80 anos hoje, mas ele continua me ajudando. Tipo assim, ele faz de tudo para ajudar a gente. Meus irmãos sempre fizeram de tudo para me ajudar. E eu, na medida do possível, também sempre procurei ajudar como posso, né? Então, essa questão familiar é muito forte, assim. Italiano é muito emotivo, né? A gente é chorão, assim, no último que você puder imaginar. E tanto que, por exemplo, nós mantemos vínculos ainda com as irmãs do meu pai, por exemplo. E a gente chega lá na casa delas, elas moram em Santa Catarina, e tipo, quando a gente chega na casa delas, a família, parece que a cidade toda fica sabendo, porque eles contam pros vizinhos, eles falam alto, a gente chega, eles choram quando a gente chega, as tias, né, choram assim quando a gente chega, porque parece que é um amor tão grande assim, sabe, que, né, extravasa. E chora na hora de ir embora, sempre assim. E o meu pai é a mesma coisa. Quando a gente chega na casa dele, ele abraça os netos e chora de emocionado que os netos estão lá. E na hora de ir embora, choro na hora de ir embora também. E a gente entra no carro e vem embora chorando e assim. Quando a gente tá junto, parece que tem 120 pessoas juntas, né? Porque é todo mundo, um brincando mais que o outro, falando mais alto que o outro e falando ao mesmo tempo. Todo mundo fala ao mesmo tempo e quer ser ouvido ainda, né? E assim, é muito, muito nossa cara, assim, muito nossa família isso, né? A questão de se reunir à mesa também é uma coisa que é muito forte, assim, muito forte. As coisas
talvez mais preciosas que eu lembro da minha mãe era isso, assim, a alegria que ela tinha de fazer a comida do domingo, que daí ia vir todo mundo, todos os filhos, com todos os netos, né? Aquela abundância de comida que daí você come de tudo, fica redondo, mas ela olha e fala assim, ai, mas isso aqui, né, isso aqui não estava tão bom porque você não comeu, não. Tinha 20 coisas diferentes pra gente comer, sempre aquela comida maravilhosa, né? Minha mãe era aquela que fazia lasanha, melhor tudo, né? As massas, né, em si, minha mãe era aquela que gostava de fazer as massas todas na mão, né? Seja, ela fazia lasanha e fazia para fora durante muitos anos, pois ela fazia massa, ela cozinhava massa, daquelas italianas que jogavam todos aqueles panos brancos assim, e quando ela cozinhava a massa da lasanha, ela tirava, secava naqueles panos branquíssimos, para depois colocar, né, na lasanha. Que a gente nunca mais comeu nada parecido com o que ela faz, né? A gente tenta fazer do nosso jeito, mas não fica como o que ela fazia. A questão, por exemplo, quando a gente chega lá nas minhas tias, a mesa tá posta com café, salame, queijo, né, polenta, né, uma coisa muito, 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 muito viva ainda, assim, né? A gente se reúne para comer essas coisas. E, por exemplo, meu pai, a gente brinca que quer fazer meu pai feliz, faça essas coisas, assim, né? Então, quando ele não mora aqui mais, mas quando ele vem, a gente, né, meu irmão, principalmente meu irmão mais velho, cozinha e cozinha muito bem. Então, cada um faz uma coisa que o nono gosta de comer, né? Por exemplo, ele ama o pudim, né? Dentro da nossa família, isso é muito forte, assim, a Beatriz, minha filha, é a que faz o pudim. Então, ele gosta do dela. Você pode fazer igual, parecido, mas não é o dela. Então, o da Bia é o melhor, né? E nós somos muito assim, tipo assim, você é nossa amiga, você frequentou a minha casa, meu pai conheceu você. Você vai virar amiga do meu pai. Ele vai se alegrar toda vez que você vai chegar. Ai, não, vem cá, vamos comer tal coisa, vamos fazer tal coisa, né? Tem muito disso, assim. Os amigos dos meus irmãos se tornaram meus amigos e assim, né, vice-versa. Eu, quando vim morar aqui em Guerê, eu tive que aprender a me controlar, porque nem todas as pessoas gostam de ser abraçadas, né? Eu tenho clientes, amigas que são japonesas e que eu tive que aprender a, né? Respeita o espaço alheio, porque a gente é assim, chegou, já abraçou, beija no rosto, né, e tal. Os meus irmãos têm o costume desde pequenos de abraçar e beijar meu pai. Então, o meu ex-marido não tinha, era um costume mais na dele, assim. Mas agora já os meus filhos, o meu filho já tem 17 anos, é um homem já, pois ele chega na casa do meu pai, se ele não abraçar e beijar meu pai fica ofendido, né? Então essa questão física para nós italianos, ela é muito, muito, muito forte, muito forte. Então, né, eu tô tentando aqui me controlar, porque quem é meu amigo sabe que eu vou falar, a gente brinca isso em casa, isso a gente brinca desde criança, que se amarrar os braços do italiano, o italiano não fala, né? Porque a gente tem que exemplificar com o braço, a gente dá mais entonação e fala mais alto do que a maioria das pessoas, né? Às vezes até no trabalho eu falo, gente, aqui não é minha casa para me falar nesse volume, vamos falar no volume normal, vamos controlar os bracinhos para falar, né? Por exemplo, os meus irmãos, eu percebo, eles têm muito mais, isso mais nítido do que eu, por exemplo, sobre ajudar as pessoas. É uma coisa que sempre foi na nossa família, tipo, ninguém passava por uma situação difícil sozinho. Às vezes estava uma tia passando por dificuldade, todo mundo ia ajudar, né? E os meus irmãos têm isso, com quem eles trabalham, com quem eles convivem, se a pessoa tá passando por um momento difícil. Eu me lembro que uma vez nós estávamos sentados assim na frente da casa do meu irmão, e do nada meu irmão levantou e saiu, a gente não entendeu, ele estava indo ajudar um rapaz que estava subindo um morrinho assim, com um carrinho de reciclável, né? Tipo, ele nem falou nada, ele só levantou e isso é muito nítido, assim, nos meus irmãos. Tem essas gerações novas, né, dos nossos filhos que já são fitness, né, mas eu, por exemplo, assim, dentro da minha família, se você era magrinho, você não estava sendo bem cuidado, né, o gordinho era o saudável, né, então quanto mais comida, mais saudável, né, ficava. Por exemplo, as minhas tias, quando vêm de Santa Catarina visitar meu pai, a gente morre de rir, porque elas trazem uma bolsinha assim de roupa
e caixas do vinho colonial, que é feito lá por uma família que eles conhecem, que sabe que meu pai vai gostar porque é mais colonial, que não é esse industrializado, né? Elas trazem um tipo de carne que meu pai gosta de comer, elas trazem doce, né? As minhas tias viajam com umas bacias desse tamanho de cueca virada, né? Que os italianos chamam de grostoli, mas é a cueca virada, né? Elas já fazem antecipadamente para quando vir ver ele já traz aquilo, né? Então, assim, é muito... O vinho é um negócio que a gente cresceu vendo meu pai tomar. E aqui, além de cumprimentar, as pessoas param, abraçam, né, e tal. Então, acho que esse é um costume que eu percebi, que eu não sei se é do povo nordestino que veio pra cá, ou se é dos italianos que foram vindo pra cá também, que é muito acolhedora a cidade. E isso foi muito, muito importante pra nós, porque a gente tava vivendo um momento bem difícil quando a gente veio pra cá, e que foi muito gostoso. Logo as crianças fizeram amigos na escola, logo né, na igreja a gente começou a conviver, já nos tornamos amigos de outras pessoas, a gente era visitado pelas pessoas, uma coisa que lá em Marechal isso não existia, lá onde a gente morava. As pessoas não se visitavam, tinha que sim, gente que se conhecia há 10, 15, 20 anos, aí sim, mas a gente que fazia pouco tempo, fazia uns 5 anos que estava na cidade, tipo, gente, não era considerada ainda assim uma pessoa íntima para visitar a casa das pessoas, né? E o mais comum, acho que é a pizza, né? Só que na nossa casa, a gente conhecia pizza totalmente diferente. A minha mãe fazia pizza em casa, fazia massa em casa, né? Então, assim, era quadrada a pizza, por exemplo, não era que a gente tem costume da pizza redonda, que eu acho que talvez a pizza redonda nem veio da Itália, eu não sei como é que é, assim, nunca estudei sobre isso, mas minha mãe fazia em casa, fazia todos os recheios, tudo em casa, né? Fazia vários recheios quando ia fazer, por isso que tinha que juntar a família inteira, para compensar o serviço, né? Fazia, nossa, não sei quantas fornadas de pizza para a família comer. A italiano gosta de molho com absolutamente tudo que você puder imaginar. Molho com arroz, molho com polenta, molho com molho, né? Toda a carne que não é assada, normalmente vem acompanhado. Meu pai, se você fritar, por exemplo, uma costelinha de porco e fizer uma polenta, por exemplo, não tem o molho vermelho que a gente tá acostumado. Sabe o que meu pai come? Ele pega aquele óleo que foi fritado a carne, que tá saborizado com a carne, e joga em cima da polenta. O meu pai era uruguaio e a minha mãe tinha descendência portuguesa. Portuguesa. E daí a gente, né, eu vivi no Rio Grande do Sul até os 20 anos quando eu vim para o Paraná. Mas a gente sempre teve contato com várias culturas, porque a minha avó mesmo, que criou meu pai, né, ela era também uruguaia. E aí o meu tio casou com libanesa, e a minha avó tinha um contato muito grande com ele, então principalmente na culinária teve uma mistura muito grande, né? Sem contar que o gaúcho ali da fronteira do Rio Grande do Sul, que eu sou lá da fronteira, da região dos Pampas, a gente tem toda aquela descendência assim com os índios guaranis, então isso entrou muito no nosso convívio, no nosso vocabulário. Quando eu me formei, eu vim para o Paraná. Daí no Paraná eu fui morar numa colônia de alemães, ali em Guarapuava, que são os Donauschwaben, que eles não são bem alemães, eles são daquela região da Áustria, da Tchecoslováquia, ali aquela região que na época da guerra eram os mais sofridos. Ali também. Então aí eu tive contato com a língua alemã, com o dialeto deles, e aí como era muito forte, eu fui estudar alemão, né? Mas aí eu fui estudar o alemão clássico, né? E lá que eu conheci o Frost. E ali, na nossa convivência, muitas coisas eu aprendi e também passei para ele, né? Passei para ele. Então, assim, por exemplo, a forma de comemorar o Natal, a gente comemorava o Natal lá na minha casa, nós sempre comemoramos ceia, coisa e tal, mas o alemão lá, quando a gente morava ali em Marechal Rondon, tinha o Advento, né? Então tinha os
Domingos do Advento, na igreja também tinha aquela comemoração dos 4 dias do Advento. A questão da culinária, que ali eu aprendi a comer o cuca, né? A cuca com a comida, a chimia que eu já fazia com a comida, misturar muito o doce com o salgado. E essa minha tia, ela teve hotel em Taquarimbó e ela cozinhava muito bem. E eu ia muito para lá com a minha avó, desde pequena. E aí eu aprendi muito essas roscas doces, as coisas gostosas do Uruguai, a massa, que eles chamam a pasta, né? Que a gente chama macarrão, queijos, essas coisas, tudo eu conheci mais lá na casa da minha tia, né? Então, na casa da minha tia, por exemplo, tinha um pé de azeitonas. Então, a gente colhia azeitonas e lá que eu aprendi com ela, eu vi como é que se preparava a azeitona para fazer a conserva da azeitona. Eu era pequena, mas eu sempre fui muito curiosa, né? Assim, eu tive uma convivência muito grande com os meus padrinhos, que moravam também ali na fronteira. E a minha madrinha, ela fazia tudo coisas de casa. A única coisa que comprava lá naquela fazenda era praticamente o sal e a farinha de trigo. O resto tudo era feito, né? A gente sempre tinha aquele hábito, e na minha casa também, de fazer doces para o ano inteiro, doces de frutas. E como era tudo caseiro, a gente sempre falava que o nosso sonho de consumo em casa era comer pão de padaria, porque a gente só comia pão caseiro, né? E aí a gente vai aprendendo. E eu acho que isso aí contribuiu muito para que eu sou uma pessoa muito eclética, né? Eu gosto de conviver com pessoas diferentes, eu tenho facilidade de relacionamento com várias culturas. E aí, quando eu cheguei em Goiuerê, que aqui era uma cultura mais nordestina, paulista, né? Tinha muito paulista, nordestino. E aí eu comecei a ver, assim, algumas coisas que... Falei, puxa vida, como o pessoal aqui come arroz, né? Mesmo na minha região, sendo produtora de arroz no Rio Grande do Sul, eu falava assim, ai, como que aqui o pessoal come arroz? Tanto arroz, come feijão, que a gente era hábito de comer feijão preto. E aí eu fui aprendendo também. Tanto que as pessoas, a gente sempre gostou muito de receber pessoas. E aí as pessoas começaram a ir na nossa casa e a gente começou a apresentar para as pessoas o nosso hábito, né? Aquilo que eu aprendi no decorrer da minha caminhada, aprendi com o meu convívio no meu casamento lá, então, o tempo que eu morei em Marechal Cândido Rondon, com aquilo que eu trouxe da minha casa, né? Então, assim, na minha casa, eu vou falar assim, mais da parte da mesa, né? A minha mesa, ela é bem eclética. Se você vai no domingo, lá em casa sempre tem churrasco, tem sobremesas, a maionese que eu aprendi a fazer com os alemães e aquela coisa do doce com salgado, né? Sempre tem isso. E os meus filhos também, eles aprenderam isso. Então, hoje, por exemplo, eu sempre gostei de ensinar, né? Eu já ensinei muitas pessoas, falam assim, eu quero aprender a fazer isso, aprender a fazer aquilo. E eu também aprendi muitas coisas com as pessoas, né? Aqui, por exemplo, o nordestino, o mineiro, o biscoito de polvilho, o café, como é que toma um bom café, porque o gaúcho não sabe fazer café, tá, gente? Aquele café que muitos ainda torram em casa, passam, né, lá no saco, no saco mesmo, aquele antigo, saco de pano, no coador de pano, né, não no saco, no coador de pano. Essa coisa, e eu consegui passar também isso para muitas pessoas aqui em Goiuerê e na região, né. Quando eu saio daqui, que eu trabalho na região, eu vou nos lugares e aí eu ensino as pessoas, eu vou trabalhar na parte da educação, e às vezes tem um intervalinho, eu falei, vou ensinar vocês a fazer uma cuca, vou ensinar você a fazer um pão de queijo. E isso o que acontece? Eu acredito, a mesa é o lugar onde nós nos reunimos, que nós compartilhamos, né? Que nós conversamos. Isso lá com Jesus já foi assim, né? Ele reuniu seus discípulos em torno da mesa e ele conversava, eu acredito que ele trocava muitas ideias interessantes. E então isso aproxima muito a gente, né? E aqui em Goiuerê, eu vou te falar uma coisa, eu acho que hoje tem gente que aprendeu comer cuca comigo,
Eu tenho uma amiga minha, né, a Leia, que ela fala assim, que ela aprendeu a comer doce com salgado na minha casa. Assim, cada um tem a sua característica, né? O alemão é uma cultura mais fechada, né? Nós lá no sul e ali na região que eu me criei, a gente era mais a casa aberta e você já conversava com todo mundo. O alemão, ele é mais reservado, mas não é que ele não gosta de receber, ele gosta muito de receber. A partir do momento que ele conhece as pessoas, eles recebem, né, e tratam muito bem, inclusive. Olha, eu vou te falar assim, que lá em casa eu tenho muitas coisas que até a gente fala assim, não é muito apego. Lá em casa tem panela sobrando, tá? Tem muita panela. Mas uma coisa assim que até quando nós fomos comprar nossa casa aqui, a gente estranhou, era a churrasqueira. Então a churrasqueira é um lugar que é um dos principais lugares da casa, né? Que é aqui, às vezes a gente olha as casas e as casas, nossa, casas boas, tudo. Aí ou não tinha churrasqueira, ou a churrasqueira era muito pequena. Essas coisas assim. Então, isso na minha casa, eu acho que é uma coisa bem importante, sabe? Mesa grande, né? Isso aí é uma coisa que a gente sempre teve, procurou ter, né? Pelo menos quando a gente conseguiu, né? É uma forma de pudim. Uma forma de pudim, que é uma forma de pudim de alumínio. E eu comprei lá no Rio Grande do Sul essa forma, porque é igual a forma da minha mãe, né? E essa forma, 37 anos de casado, né? Até hoje, então você vê. E esse dia eu tava olhando, falei, puxa vida, mas ela já tá meio... Mas eu acho que ela vai me acompanhar pro resto da vida, tá? Porque as outras que eu comprei não são iguais àquelas. Não tenho nada luxuoso, né? Não tenho nada luxuoso. Eu não gosto assim daquela coisa de falar assim, aquilo ali vai estragar. Não senta ali que vai estragar, não. Criança que chega na minha casa pode subir no sofá, pode pisar no tapete com o calçado que vem lá de fora, sabe? Essa coisa assim. E isso também é algo que a gente aprendeu, né? Aprendeu muito. Uma coisa que é interessante, que lá no Uruguai, a minha tia, o tal da cesta, né? Você sabe que lá no sul nós temos a cesta. Então ali em casa, final de semana, quando dá, tem cesta, viu, gente? Você descansa pelo menos uns 15 minutos. O meu marido, ele tem esse costume. E os meus filhos também têm esse costume. E lá no sul a gente tem isso até hoje, né? Até hoje. Lá o comércio fecha, né? No Uruguai até hoje o comércio fecha. Fecha tudo. Só ficam os free shop hoje, né? Mas o resto fecha e abre 2, 3 horas da tarde. Isso é o hábito deles. Daí que surge aquela história do café colonial, né? Porque aqui para nós ficou café colonial por causa do colono, que é aquele pequeno agricultor que veio para cá. Então, aí a nomenclatura é café colonial, porque o café para eles é quase uma janta. Então, ali tem de tudo, tem todas as coisas. Por isso que você chega na casa de um alemão, sempre tem cuca. Festa de 15 anos, não precisa ser uma festa, mas o aniversário de 15 anos da menina, né? Tanto que eu quis fazer para Marília e tinha gente que não entendia. Uma outra coisa que para nós lá no Rio Grande do Sul, a questão de uma joia, né? Você dá uma joia para criança quando nasce e para menina, principalmente no aniversário, né? Quando ela faz 15 anos. Às vezes as pessoas mais simples, eles juntam o dinheiro para comprar, nem que não seja uma coisa muito cara. E ali em Marechal também tem isso. Tanto que quando eu saí de Marechal Cândido Rondon, que lá era menor que Goiânia, tinha 11 joalherias já. Comer coisa azeda eu aprendi com os alemães, né? Porque eles gostam tudo azedo. Conserva de pepino, essas coisas eu aprendi com o alemão.
Isso não falta na casa deles. Aquele vidro lá onde que tem a conserva de chuchu, a conserva de pepino, chucrute, né? Isso eles têm sempre pronto, que é como se fosse uma salada. Aquilo lá é para comer direto, né? Mas o alemão, esse já que tá aqui, ele aprendeu, né? Mas eles gostam muito de bacon, né? Carne de porco, defumado, essas coisas, tudo vem muito deles. Você chega na casa deles, sempre tem uma linguiça, que o italiano chamaria de salame, né? Eles falam de linguiça, aquela linguiça de porco defumada para comer. Então vai lá, senta na mesa e come linguiça com cuca, a chimia, a nata, né? Essas coisas, isso não falta na mesa deles. O pão caseiro,